Bem, agora aqui a gente está na terceira parte, falando um pouco sobre a minha experiência tendo lido o livro do Ulysses Campbell, sobre a história de Susanna von Richthofen relacionado ao seu, crime. Diante disso, no vídeo anterior, eu estava falando um pouco sobre os aspectos gerais que estavam relacionados a Christian Cravinhos. E diante dessa circunstância, Christian foi uma das pessoas que fez com que Daniel desistisse completamente da ideia de cometer um crime ali associado ali que iria loucamente, ocasionar com que eles desenvolvessem ali um problema sério na vida dos dois. Susanna, por outro lado, ela estava muito determinada. Ela queria muito, na verdade, que seus pais não existissem mais, porque só assim ela teria paz, ela teria controle, ela teria herdado tudo aquilo que os pais tivessem, E ela sabia, inclusive, que futuramente ela poderia ter problemas financeiros, então ela traçou estratégias para tudo, que incluía, obviamente, a possibilidade dela dar continuidade ao curso de Direito e, consequentemente, fazer com que houvesse frutos, captação de frutos, da profissão que logo em breve ela iria exercer. Então ela tinha tudo programado na cabeça dela. Como ela ficou muito agitada e com raiva porque Daniel tinha desistido por conta que Christian tinha feito a cabeça dele para não cometer esse crime, então ela acabou fazendo uma estratégia muito bem elaborada. Ela foi para casa de Daniel, chorando, aos prantos, dizendo que queria contar uma coisa muito importante para ele. Daniel ficou curioso, diante da situação, em ver sua namorada chorando aos prantos. Ele perguntou o que foi que aconteceu. Então ela falou que queria falar uma coisa muito importante para ele. Gente, só lembrando, tudo que eu tô falando aqui é algo que eu tirei do livro do Ulysses Campbell, certo? Então a referência completa é diretamente desse livro. Então ela falou para Daniel que todos os dias à noite o pai dela fazia coisas com ela, Então Daniel ficou com muita raiva, ficou muito revoltado, ficou muito estressado, saiu quebrando tudo na oficina que ele tinha, que era uma oficina que foi feita para consertar os aviãozinhos, Porque lembrando, Daniel, ele trabalhava com esse tipo de coisa, Ele era competidor, ele trabalhava com essas coisas desses aviões que o pessoal utilizava como recurso para brincar no parque, etc. Então foi quando o Daniel contou esse tipo de coisa que Susanna tinha contado para Daniel e contou para Christian, Christian ficou revoltado também. Finalmente Christian concordou e falou que se os dois se Daniel fosse afundar no meio desse plano, os dois iriam afundar juntos, porque os dois eram irmãos e eles dois iriam se afundar juntos. E assim Christian finalmente concordou. Foi determinado que seria o crime no dia 30 de outubro de 2002, um momento em que o irmão de Susanna, Andreas foi colocado numa lan house para ficar jogando videogame de madrugada, mais uma vez. Susanna combinou, antes mesmo até de cometer o crime, eles tinham assistido a série completa, algumas séries de crimes, enfim, na tentativa de assistir essas séries, na tentativa de entender como é que assassinos poderiam fazer crimes perfeitos sem serem detectados, Então eles assistiam muitas séries, faziam locação de filmes, que naquela época tinha CD, filmes, e eles assistiam séries de crimes para poder entender melhor como é que eles poderiam fazer um crime perfeito sem serem detectados. Então, Christian, por mais que ele tivesse aceitado, ele não queria fazer o crime. Tanto é que, para fazer o crime, Christian basicamente teve que ficar louco de drogas e juntamente com Daniel também.
Susana foi até verificar, antes mesmo do acometimento do crime, se os pais estavam dormindo. E ela até combinou alguns sinais que ela poderia fazer para poder indicar para os dois que era o momento perfeito. A princípio, Susana tinha visto que os pais estavam dormindo, porém Christian estava fazendo muito barulho, muita zoada. Batia com a porta do carro com força. Ele pisava no chão com força na tentativa de fazer com que os pais de Susana acordassem e desfizessem completamente a tentativa do crime que eles estavam prestes a fazer. Susana, inclusive, ficava muito revoltada com Christian. Ela falava várias vezes que Christian ia acabar com o plano dos dois, no caso dela e de Daniel. Enfim, Susana foi verificar mais uma vez se os pais se estavam ainda dormindo, mesmo depois dessa batida de carro com muita força, dessas pisadas no chão com força. Ela verificou e ela determinou alguns sinais com Daniel e Christian, que se ela acendesse a luz, acendesse e apagasse a lâmpada, né, 3 vezes, era um sinal positivo. Por fim, ela verificou, conseguiu identificar que os dois estavam dormindo. Ela fez o sinal e no livro descreve que tanto Daniel como Christian subiram as escadas rapidamente, pulando praticamente degrau por degrau, numa adrenalina imensurável. Daniel relata, né, é relatado na verdade no livro, que Daniel descreve que 10 marretadas foi o suficiente para cometer o crime no pai, né, já que Daniel estava querendo com o pai porque Susana tinha dito que ele fazia coisas, né, com ela. Já Christian ficou com Marícia, ele não queria fazer o crime, errou várias vezes errou várias vezes, né, as marretadas, que esses instrumentos que foram utilizados para o crime foram construídos pelo próprio Daniel, segundo o livro, né. Christian errou várias vezes, às vezes acertava na cama, outra hora fez com que Marícia acordasse. Marícia acordou, ela colocou a mão no rosto, fez com que houvesse ali uma fratura no metacarpo, que é um dos ossos aqui da mão. São detalhes tão sórdidos que talvez eu não queira contar para vocês, porque Marícia acordou, ainda no livro descreve que ela ainda ficou sentada e teve algumas fraturas na região occipital, que é essa região de trás bem profundas, e muito sangue espalhado, né? Tanto que o que acontece diante desse extravasamento de sangue? Ambos os dois foram levados ao óbito, né, diante da situação do assassinato. E geralmente nessas situações, uma peça cadavérica, ela passa ar na região ali da traqueia, entre a laringe, e essa passagem de ar faz com que esse ar passe ali nas estruturas correspondentes às cordas vocais e emita som, tem um ronco. Para algumas pessoas que são leigas, idealizam que aquela pessoa ainda está em vida. E esse ronco foi algo que assustou tanto Daniel como Christian. Inclusive os dois, quando terminaram o crime, se abraçaram, e Christian ficou muito assustado com tudo aquilo que os dois tinham feito, porque deixaram os pais extremamente desfigurados, o rosto, principalmente ao que se tratava de Marícia. Ela ficou completamente desfigurada. Christian, inclusive, com Daniel, fez uma oração, talvez de arrependimento,
talvez por ter visto aquela monstruosidade e tanto sangue espalhado pela casa. Para tentar fazer com que aqueles cadáveres parassem de roncar, Daniel e Christian colocaram sacos e panos e ainda derramaram um pouco de água na cavidade na tentativa de fazer com que parasse subitamente aquele barulho, né? Que esse barulho ele é por conta da passagem de ar, né? O pulmão está cheio de ar, então o pulmão ele vai tirando e removendo todo aquele ar que está ali dentro, e essa passagem de ar vai fazendo com que o ar passe nas estruturas ali da laringe, onde está ali a presença das cordas vocais. Essas cordas vocais elas vibram e vão emitir som, só que na verdade não é nada que está relacionado à vida ainda desses indivíduos, né? É somente por conta da passagem de ar que está desenvolvendo ali a movimentação das cordas vocais. Então, loucura pensar tudo isso, né? Diante desses fatos, Susana escutou tudo isso. Ela estava na sala e ela, para não ouvir toda a barulheira que estava acontecendo, né? Ela tapou os ouvidos e ficou quieta em uma das salas que tinha a casa. Inclusive no livro é dito que a casa é repleta de sofá. Tem sofá para todo que é canto. E ela se sentou em um desses sofás e tapou os ouvidos para não ouvir o barulho do que estava acontecendo. Enquanto isso, Andres, o irmão dela, estava numa lan house. Diante da situação, os três, né, rapidamente tentaram fazer com que aquilo dali fosse induzido como uma tentativa de roubo seguida de assassinato. Começaram a deixar as coisas muito bagunçadas. De repente deixaram uma arma que Susana sabia que o pai tinha, uma arma guardada dentro de casa. Deixou essa arma jogada ali no meio do nada, na tentativa de fazer com que fosse acreditado que houve um suicídio, na verdade. E eles deixaram a casa completamente bagunçada, com exceção do quarto de Susana e de Andres. Os 2 quartos foram os ambientes que não tiveram bagunça. Susana sabia ainda que o pai tinha uma mala com a exatidão dos valores que tinham dentro daquela mala. Inclusive, ela até prometeu para Christian que o que Christian encontrasse de dinheiro em cédula poderia ficar com ele. Então, Christian ficou com alguns dólares, né? Ele ficou com alguns dólares e Susana partiu com Daniel para um motel. Os dois ficaram lá, reflexivos, pensativos, e dentro desse aspecto existem 2 contos, o conto de Daniel e o conto de Susana. Susana falou que os dois comemoraram bastante. Já Daniel fala que não, foi um momento de muito sofrimento e dor, que ele se arrependeu amargamente e disse várias vezes que os dois iriam acabar sendo pegos pela polícia em um momento ou outro. Susana acalentou ele várias vezes, né, falando que não, que era para ele ser frio, que no fim das contas a polícia na verdade ia atrás dela, porque ela era a filha e ele basicamente era só o namorado dela. Teoricamente ele não tinha nada a ver com a história. O que foi do desenrolar da história diante dessa situação toda? Diante dessa situação toda, o que aconteceu? Susana, depois que saiu desse motel com o Daniel, ela pediu um comprovante de pagamento para que ela conseguisse posteriormente comprovar para os policiais que na data e na hora, por exemplo, do motel, ou do assassinato, na verdade, ela estava no motel, né? Assim ela conseguiria comprovar que ela não estava na data e na hora em casa ou em qualquer outro ambiente. Ela
foi calculista nesse sentido. Ela foi buscar Andreas por mais ou menos umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Inclusive, a Lan House já estava fechando. Ele já estava praticamente no meio da rua, na expectativa de Suzane chegar a qualquer momento. Buscou Andreas e já tinha todo o passo a passo programado. Daniel foi para casa e ali deixaram o portão aberto. Suzana fez toda uma interpretação para conseguir fazer com que Andreas pensasse que a casa tinha sido furtada não, assaltada, arrombada, e ela fez toda uma interpretação, saiu de casa, falou para Andreas que a melhor alternativa era os dois saírem de casa, porque estava acontecendo alguma coisa, porque além das portas estarem abertas, a luz da sala estava aberta, então os pais não estavam... Inclusive, ela estava telefonando de fora de casa para ver se alguém atendia, e ninguém atendia. Inclusive, ela interpretava tão bem que ela ficava atende, 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 e ninguém atendia aquele telefone, porque obviamente, né, a gente já sabe o porquê. Diante disso, ela acabou ligando para um policial. Ela ligou para a polícia, falou que a casa supostamente tinha sido invadida porque a luz estava acesa da sala e tinha algumas portas abertas, e estava telefonando para casa e ninguém estava atendendo. E sabia que, teoricamente, seus pais deveriam estar em casa. Ela ligou também para Daniel e os dois já estavam interpretando um personagem, né? E aí o que aconteceu? O policial se adentrou na casa, viu a situação, né? E ele ficou meio ressentido de como é que poderia abordar para Suzana o que tinha acontecido, né? Como é que o que ele tinha encontrado no quarto dos pais. O policial ficou horas e horas pensando em como poderia falar isso para Suzana. Então, finalmente, Daniel chega no ambiente da casa, porque, enfim, Suzana chamou ele. Eles ficam se agarrando, se amassando e se beijando lá. O policial até acha estranho esse tipo de coisa. E o policial até pergunta quem, afinal de contas, era ele. E Daniel fala e afirma que ele é uma pessoa da família. Então, o policial resolve, então, contar o que tinha visto para Daniel. Daniel, então, escuta. Depois ele fala para Suzana e ali acontece um abraço entre Suzana, Andreas e Daniel. Eles ficam abraçados por algum tempo. Só que o que começa a levantar suspeitas pro policial é que Suzana, ela não esboçava nenhum tipo de reação. Ela não chorava. Ela tentava chorar, mas não saía nenhuma sequer lágrima. Ela não esboçava, até é descrito no livro que geralmente o policial fala assim, geralmente quando a gente fala, né, traz a notícia para um membro familiar que uma das suas pessoas da sua família foi ao óbito, essas pessoas entram no ápice da sua loucura, sacolejam aquela pessoa, enfim, é toda uma situação. Mas Suzana não, ela continuou fria, tentava forçar um personagem, mas não conseguia efetuar muito bem esse personagem. Então, até o policial comentou sobre esse tipo de situação com outro policial, e o outro policial até comentou assim que existiam várias formas e maneiras das pessoas lidar com o luto. Talvez o luto dela fosse lidar de forma mais interna. Inclusive até mesmo o policial, que estava até achando estranho, concordou com isso, né? Achou que de repente fosse algum tipo de situação adversa que Suzana estivesse enfrentando e, enfim, fosse a forma dela de lidar com o luto. Diante dessa situação, eles foram colocados ainda, né? Eles foram colocados para delegacia. Só que na delegacia ficava uma situação desconfortável, porque Daniel e Suzana ficavam aos beijos por lá, os dois trocando carícias, e era uma situação desconfortável para os policiais e para as pessoas que estavam naquele ambiente, né? Até que o pai de Daniel aparece por lá,
pega os meninos e diz que, inclusive, os meninos já estavam, diz pro policial que os meninos já estavam muito cansados de passar por uma situação como aquela e ainda ter que enfrentar logo em seguida um depoimento, algo do tipo, né? Susana e Daniel, assim como Andreas, foram para casa, né, dos pais de Daniel, ficaram por lá, dormiram por lá e logo em seguida foram para a delegacia para prestar depoimento sobre como poderia proceder o entendimento acerca do que estava acontecendo, né? Diante disso, Susana foi prestar depoimento. Ela começou, de repente, a querer colocar a culpa na menina que auxiliava nos serviços domésticos de casa, falando que a mãe teve uma briga recente, e era verdade também. A mãe teve uma discussão com uma das pessoas que atribuía com os serviços domésticos da casa, né? Uma dessas meninas que auxiliavam lá os serviços domésticos teve uma discussão bem assídua com a mãe de Susana há um tempo atrás, e até ameaçou, foi atrás da mãe de Susana, né, dizendo que a mãe de Susana estava devendo a ela um valor e a mãe de Susana não estava pagando. Enfim, ela tentou colocar essa pessoa como criminosa, depois tentou colocar pessoas que estivessem relacionadas ao sistema de segurança da casa, e inclusive disse que a menina que trabalhava, né, com os serviços domésticos da casa tinha acesso direto à casa. O que é que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que ela tinha a chave. A menina que trabalhava na casa tinha a chave da casa. Deu pra entender? Bem, gente, como o vídeo tá ficando muito longo, eu vou deixar pra gravar uma parte 4 pra dar continuidade à história do livro do Ulysses Campbell sobre a história de Susana von Richthofen, certo? Vou deixar pra parte 4. Até lá!